On TV Brasil, 24 horas ligada em você, a sua emissora de TV na internet, meus queridos. Aqui conosco, tudo na graça e na paz do nosso Senhor. Normalmente, pessoas que poderiam evitar um crime e conscientemente não o fazem também se tornam, juridicamente falando, responsáveis morais pelo que acontece, culpados. A pergunta que fica hoje é a seguinte: nesse caso, seria Deus, que é onisciente e onipotente, culpado por não evitar, deter circunstâncias na vida que nós observamos todos os dias, circunstâncias em que inocentes acabam suportando determinadas coisas nas suas vidas? E veja que essa situação vem à mente de muitas pessoas, principalmente personagens, pessoas envolvidas em uma tragédia, são aquelas que nós amamos. Então, nessas horas, nosso espírito muitas vezes se volta às filosóficas, para a narrativa existencial, a experiência da dor como uma realidade vivida. Afinal, por que pessoas inocentes sofrem se nós vivemos em um mundo em que servimos a um Deus onisciente, onipresente? Por que o mal ainda existe entre nós se nós temos um Deus de sabedoria, de amor, de misericórdia? O problema do mal não é algo que desafia apenas um setor da humanidade. Todos nós debruçamos diante dele e nos perguntamos muitas vezes por quê. Por que determinadas coisas acontecem nesse mundo? Até mesmo quem afirma serem os males, contingências aleatórias da vida, não escapa às lágrimas, o infortúnio bate à sua porta. Queremos entender por que aquilo de ruim nos acontece ou aconteceu em determinada fase das nossas vidas, por que determinadas coisas acontecem na vida das pessoas. Pior do que a tragédia vivida, muitas vezes, é a sensação de injustiça ou de que nós não merecemos estar passando por determinada circunstância e que pessoas envolvidas em determinadas circunstâncias não deveriam estar passando por isso. Nós queremos um sentido, ainda que psicológico, a fim de que nossos sofrimentos finalmente tenham valido a pena. Isso não quer dizer que sobreviventes à dor não possam encontrar um conforto real, um fruto positivo daquilo que enfrentaram. Também não é o caso de que Deus dependa do mal para obter o bem. O mal nunca esteve em seus planos. Contudo, Deus sabe trabalhar nas nossas vidas, em tudo há um propósito na nossa existência. Biblicamente falando, o mais correto seria dizer que de uma tragédia podem surgir resultados positivos que ajudam a amenizar aquela experiência. Se trata de uma compensação literal pelo sofrimento, mas funciona como se fosse. Sabemos que todas as coisas, escreveu Paulo, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Está lá em Romanos 28, essa passagem bíblica. Como o fato de que existe um contexto sobrenatural para as tragédias pode amenizar a sua dor ou lhe dar esperança para enfrentá-la?
Foi em nome da justiça, do amor, da equidade que Deus resolveu criar seres morais capazes de rejeitar seu amor e companhia. É essa liberdade que permite a você aceitar ou não os caminhos traçados para a humanidade. Nas palavras de Agostinho de Hipona, Deus que te criou sem ti não te salvará sem ti. Porque cada um de nós, tu e eu, temos sempre a possibilidade, a triste desventura, de nos levantarmos contra Deus, de rejeitá-lo talvez só com a nossa conduta, ou de exclamar: não queremos que reine sobre nós. Nós vemos no mundo pessoas que têm uma postura dessa maneira, que muitas vezes rejeitam a Deus através das suas palavras, da sua postura, da forma como conduzem as suas vidas todos os dias. O problema é que algumas criaturas morais se rebelaram contra o governo divino. A harmonia foi quebrada. As consequências disso foram descritas na Bíblia e enunciadas. A ideia de seres capazes de manipular a dimensão, tempo, espaço, torna muito apropriado falar de anjos que, como no caso de Daniel, faziam em poucos segundos uma viagem que a velocidade da luz demorava milhares de anos para ser realizada. Considerando as evidências, profetas bíblicos, estudiosos podem ter chegado a conclusões que nós observamos, às vezes de certa ordem até parecidas por vias diferentes. O chamamos de anjos, por exemplo, podem ter outras nomenclaturas dependendo de quem fala, do setor, não é mesmo? Da nossa sociedade, das suas crenças, da sua fé, o que uns apresentam como possibilidade especulativa, outros afirmam como revelação de Deus. Se nós observarmos as noções de entropia ligadas à ordem e desordem de um sistema, podem ser vistas, por exemplo, por um cientista cético como um processo natural de probabilidades. Para o observador bíblico seria um indício de que algo está fora do lugar. Alguma barreira antidegradação parece ter sido rompida. Teoricamente, funciona hoje de um modo diferente da sua forma original. Em termos observacionais e filosóficos, essa percepção procede. A visão de um quarto bagunçado, por exemplo, pressupõe uma organização prévia de que foi desfeito. No caso do universo, uma guerra cósmica foi declarada. E os resultados são visíveis, especialmente onde nós vivemos, aqui no nosso mundo. No relato bíblico da criação, Deus estabeleceu a ordem mediante sua palavra. Existe uma ordem e nós observamos uma desordem a partir dessa sensação do conhecimento de que existe uma ordem. Veja que a palavra diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Haja luz, houve luz. Logo na Bíblia, o simples se tornou complexo por meio da ação de um agente externo ao sistema, Deus. No pensamento evolucionista, o simples também se tornou complexo, mas sem a interferência desse agente externo, que nós acreditamos no nosso Deus. Nas palavras do apóstolo Paulo, nós observamos que é dito o seguinte:
A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encara a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. Você encontra essa passagem no livro de Romanos 8, a partir do verso 19, em que fala sobre tudo isso. A Bíblia ensina que uma batalha cósmica entre o bem e o mal teve início quando seres angelicais se rebelaram contra Deus, rompendo assim a ordem natural do universo. E devido a uma corruptela de tradução da Vulgata somada à influência de clássicos, esse líder rebelde ficou conhecido pelo apelido de Lúcifer e foi identificado como o próprio diabo e Satanás. Então nós observamos que existia uma ordem, essa que foi rompida. Então veja que o conflito se estendeu à terra quando Adão e Eva aderiram à rebelião. Por isso a maldição que acompanharia os rebeldes atingiu a humanidade, produzindo tragédias. Nenhum descendente de Adão foi poupado. E por que Deus não criou apenas aqueles que não o rejeitariam? Por que Deus não criou apenas aqueles que não o rejeitariam? Porque se fizesse isso, estaria manipulando os dados. E Deus não duela com o seu caráter. Nós observaríamos que a liberdade seria uma ilusão. Para ser coerente, Deus criou os seres livres, mas não os obrigou a fazer sua vontade. Você que está conosco hoje não é obrigado a acreditar em Deus, a amar a Deus, a tê-lo como sua prioridade na vida, porque Deus é justiça, porque Deus é amor, porque Deus é misericórdia, é verdade e busca não escravizar os seus filhos. Em que você acreditaria, concordaria com a palavra de Deus, simples fato de ter sido criado, condicionado a tudo isso. A Bíblia discorre sobre, por exemplo, a onipotência de Deus. Isso não implica que ele crie arbitrariamente impossibilidades lógicas. Deus não flerta com a incoerência. Justamente por ser onipotente e coerente, que há uma série de coisas que Deus não pode fazer de certa forma. Ele não pode mentir, negar-se a si mesmo, negar-se, outorgar a sua glória a outros, trair o seu caráter. Isso Deus não pode fazer. Foi então exatamente com critérios de justiça, coerência que Deus nos criou, seres livres, e assumiu as consequências daquilo que eventualmente pudesse acontecer. A onisciência de Deus não o torna responsável pelo mal, porque arcou com os prejuízos do conflito. Deus criou coisas boas neste mundo, mas as pessoas, no mau uso das coisas boas que Deus criou, faz com que o mal se estabeleça nas nossas vidas, em que Deus não nos criou condicionados para que não o rejeitasse. Que amor seria esse se fosse condicionado à obrigação, em que nós não teríamos escolha senão amar a Deus? Não teríamos a nossa vontade diante das coisas deste mundo,
do divino. Então veja que Deus mais uma vez se apresenta onisciente, onipotente, mas não um ditador em que obrigaria os seus filhos realmente a amá-lo, a torná-lo prioridade nas suas vidas. Cabe a cada um de nós esse reconhecimento. A teologia cristã entende Deus como uma pluralidade de pessoas que compõem a mesma divindade. Não há ninguém fora do círculo divino que possa se igualar ao Todo-Poderoso. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Não é mesmo? Então, veja que nós, porém, temos a mente de Cristo. O que o apóstolo Paulo, que diz estas palavras, nos quer dizer com tudo isso? Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Na teologia paulina, Cristo representa a revelação suprema de Deus. Ok, meus irmãos? E essa revelação é dramaticamente denominada em Filipenses, capítulo 2, se não me engano, como uma teologia chamada teologia do esvaziamento. No entendimento cristão, isso significa que a segunda pessoa da divindade, Cristo, deixou de lado seus atributos divinos sem perder a sua natureza divina, para depender do Pai e do Espírito Santo. É por isso que nós vemos nas Escrituras declarações como: eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, vê o Pai. Certas declarações que nós vemos até de Cristo, nas quais se identifica como um servo de Deus, levaram algumas pessoas a negar que ele fosse, inclusive, divino. A teologia do esvaziamento responde a esse equívoco. Ir muito além disso é cair em especulações que não levarão a lugar algum. Se esvaziou a princípio de atributos divinos quando se fez carne e habitou entre nós. É biblicamente correto dizer que o caminho de sujeição e obediência trilhado pelo Filho de Deus levou à morte de cruz. Por quê? Condenados como estávamos à morte eterna, só havia uma forma moralmente válida de Deus nos redimir. Ele se sacrificaria em nosso lugar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vocês podem parar para pensar como que um Deus eterno poderia morrer? A resposta é que, na verdade, houve uma entrega. No que se refere à morte eterna, não podemos reduzir o sacrifício do Cristo apenas ao que aconteceu no Calvário. Em Hebreus capítulo 2, nós vemos a condição comum de seu martírio ao dizer que ele experimentou a morte por todos. Apocalipse, Jesus é descrito como um cordeiro. Também é dito que ele continua com a marca de seu sacrifício, mesmo ocupando um trono ao lado do Pai. Mesmo ressurreto em um corpo glorioso, Cristo manteve as marcas das chagas que foram vistas e tocadas pelo incrédulo Tomé. Não é mesmo? Em Hebreus 7, afirma-se que Jesus se tornou Filho e sumo sacerdote para sempre, o que revela sua condição de mantenedor perpétuo da nossa redenção. As suas dores eram as nossas enfermidades que ele carregava em seu ser. Como nós vemos pelo profeta Isaías, que diz o seguinte: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele,
e pelas suas pisaduras fomos sarados. Estava lendo esses dias um conto oriental que diz que um certo rei promulgou um decreto em seu reinado dizendo que qualquer pessoa que roubasse teria os olhos arrancados. Como resultado, ninguém roubou mais naquele lugar e não havia cadeados, nem grades nas portas, nas janelas. Isso funcionou bem por um tempo, até que um dia alguns súditos se dirigiram ao rei e lhes disseram algo: Majestade, um jovem foi apanhado roubando. E a lei diz que essa pessoa deve ter os seus olhos arrancados. Mas há um detalhe: o seu filho é que é o ladrão. Devemos cumprir a lei. O que você faria nesse caso? Mudaria a lei ou puniria seu filho? O posto de rei não lhe permitiria voltar atrás. Por outro lado, o coração de pai não lhe permitia executar o castigo. Então o rei, que era sábio, justo e amoroso, emitiu a sentença: são 2 olhos que a lei requer, 2 olhos ela terá. Arranquem os meus olhos e meu filho será perdoado. O amor não se explica, se sente, mas muitas pessoas, devido ao que enfrentam nas suas vidas ou observam nas coisas desse mundo, muitas vezes se perguntam diante de certas circunstâncias: onde estava Deus enquanto determinado fato acontecia na minha vida, de justiça, algo que eu não merecia, tantas coisas que nós passamos todos os dias e nos sentimos assim? Onde estava Deus quando determinado fato ocorria em determinado lugar deste mundo? Tão triste, tão desafiador. E as pessoas ficam realmente se perguntando sobre estas coisas, hoje em dia muito mais, quando ocorrem tragédias ou circunstâncias desafiadoras com pessoas que amam nas suas próprias vidas. E a resposta é: no mesmo lugar em que estava Deus enquanto matavam Jesus. Ele queria intervir, mas não podia. O sacrifício era necessário para que o sofrimento da humanidade não durasse para sempre. Quando todas as pessoas que se consideraram injustiçadas nesse mundo, com marcas nas suas vidas, ressurgirem, nenhuma estará mais no seu coração, no seu físico. Já os sinais da crucificação de Cristo permanecerão no corpo dele para sempre. O Deus da Bíblia não é apenas um agente do passado que criou o mundo e o abandonou. O Deus da Bíblia não se limita ao presente, atendendo a tudo que pedimos. Ele é, acima de tudo, o Senhor da história, garantindo-nos um futuro no qual não se levantará por 2 vezes a angústia. Por enquanto é inútil tentar entender certas tragédias, muitas coisas que nós buscamos compreender nas nossas vidas, que muitas vezes nós somos vítimas, ou vemos na humanidade pessoas que são vitimadas em circunstâncias que muitas vezes nos entristecem os nossos corações. Resta-nos apenas reconhecer a dinâmica do grande conflito. Se sofremos demais, não suportamos. Se sofremos de menos, não saberemos o quanto o mal é mal e não desejaremos nos livrar dele. Estamos em guerra, uma guerra que muitas vezes você pode até não acreditar que esteja acontecendo, mas está acontecendo. De ordem espiritual, muito além do que nós podemos ver ou sentir
muitas vezes além do nosso próprio entendimento, o que nós não podemos esquecer diante de todas estas coisas é que o Cristo saiu ferido por nossa causa. E quantas vezes nós o crucificamos todo dia? Quantas vezes? E reconhecemos isso, escolhemos ser conhecedores do bem e do mal. Algo nos nossos corações nos alerta acerca de todas estas coisas. E como deixar de amar alguém que nos ama tanto? O nosso Deus, o Messias, na minha vida, na sua vida, o conhecimento da palavra do Senhor que me salva todo dia, que é capaz de salvar você todos os dias, porque somente o Messias, através da mensagem da cruz, é assim que nós acreditamos, e essa é a verdade, é o nosso Salvador. Salvador porque levou sobre si toda a nossa culpa, os nossos pecados, um inocente que em sacrifício veio como se cumprir uma pena no nosso lugar, nós que estávamos condenados, para que todos pudéssemos ter uma nova chance, para que no dia da glória nós possamos estar juntos com Deus para a eternidade. Ok, meus queridos? Satisfação poder estar com todos vocês, chamarmos Deus para esta conversa, estarmos juntos, e eu gostaria de orar pela sua vida nesse momento. Amado Deus, nosso Mestre Jesus, como é bom, Pai, podermos estar mais uma vez juntos, reunidos e unidos em comunhão com os nossos irmãos, envoltos em busca do conhecimento da Tua Palavra, Senhor. O toque do Espírito Santo nas nossas vidas, que é capaz de transformar, de resgatar todo aquele que se aproxima de Ti, Senhor, em busca da Tua verdade, da transformação da sua vida. Oramos, Pai, por todos os nossos irmãos, aqueles que são lembrados neste momento, para que os seus nomes estejam em oração, através da nossa oração intercessória, e assim entregues, Pai, nas Tuas mãos para que o Senhor realize a obra na vida deles. Assim como o Senhor transforma e nos entrega bênçãos e vitórias, Pai, todo dia, que os nossos irmãos também possam se sentir da mesma forma abençoados, compreendendo que a partir do momento que entregam as suas vidas nas mãos do Senhor e passam a compreender cada dia mais a sua palavra passa a ter mais sentido nas nossas vidas, na vida de todos nós. E nós compreendemos que precisamos ser capacitados, precisamos ser habilitados para que o Senhor nos alcance realmente todas as bênçãos e vitórias que já tem preparado para nós. Agradecemos, Pai, por mais esse dia, por essa oportunidade de estarmos juntos na casa dos nossos irmãos, dos seus lares, famílias, amigos. Tenham as suas vidas abençoadas. E todos aqueles que precisam muito do nosso amor. Irmãos e aturas do Senhor, que muitas vezes se colocam na condição de nossos inimigos, se levantam contra nós, Pai, ou se colocam contra a Tua palavra, contra o Teu Evangelho. Irmãos, que nós oramos nesse momento, entregamos as suas vidas nas Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor realize a obra na vida dessas pessoas, para que elas possam ter alegria, felicidade, uma plenitude, uma paz nos seus corações, assim como o Senhor realiza, nos conforta, nos dá esperança e força todos os dias. Amém, meus queridos? Graça e paz a todos nós e até a próxima.